Na vida, há situações em que as forças parecem desiguais. Mas mesmo nas circunstâncias mais difíceis, quando a vantagem está do lado do agressor, a força interior pode se manifestar até na pessoa mais frágil. É surpreendente como, às vezes, até uma alma jovem encontra coragem para se opor a alguém muito mais forte. A história conhece muitos exemplos em que a determinação e a força de caráter ajudaram a perseverar onde aparentemente não havia chance. A história de Sayeri Wasfar começou com sua incrível força interior, herdada de seu pai determinado, que sempre encontrava uma saída para situações difíceis. Sua história começa em 1980 nos Uzi e Iwa. Os pais, a americana Patrícia e Ahmatari Wasfar, do Oriente Médio, se conheceram em Pensacola, estado da Flórida. Ahmatari veio para a América em busca de novas oportunidades e uma vida melhor. O destino sorriu para ele. Não apenas se estabeleceu em um novo lugar, mas também conheceu uma mulher que acendeu o fogo em seu coração. Após o casamento, surgiram as primeiras dificuldades. Patrícia revelou-se uma mulher de personalidade complicada, que frequentemente agia por impulso sem pensar nas consequências. No início, Ahmatari atribuiu isso a diferenças culturais e demonstrou paciência e compreensão. Ele sempre sonhou com uma família forte e acreditava que a chegada dos filhos mudaria tudo para melhor. A primeira alegria foi o nascimento da filha Sayeri. Após 2 anos, a família ganhou uma segunda menina, Sara, e mais tarde veio o tão esperado filho Arash. Nessa época, o relacionamento do casal começou a esfriar visivelmente. O caráter de Patrícia mostrou-se mais difícil do que se pensava inicialmente. Sua imprevisibilidade e teimosia entravam em conflito com as visões tradicionais de seu marido oriental, que considerava seu comportamento inaceitável. Particularmente preocupante era a inclinação de sua esposa para entretenimento excessivo, álcool e substâncias leves. Embora Ahmatari trabalhasse duro pelo bem-estar da família, sua esposa parecia ter pouco interesse nas crianças e nas preocupações do marido. Com o tempo, tornou-se cada vez mais claro para ele. Sua escolhida não estava pronta para a vida familiar. As crianças cresciam em um ambiente difícil. Sua mãe Patrícia preferia diversões a cuidar dos filhos, enquanto o pai insistia em educação rigorosa e cuidados adequados. Festas intermináveis e brigas levaram ao inevitável. Os cônjuges decidiram se separar. O divórcio revelou-se complicado, especialmente devido ao esforço de Patrícia para afastar completamente as crianças do contato com o pai. Nesse momento, a filha mais velha tinha 5 anos, sua irmã tinha 3 anos e o irmão Arash acabara de nascer. Apesar das qualidades maternas duvidosas, a cidadania americana de Patrícia desempenhou um papel decisivo. O tribunal concedeu-lhe os direitos básicos sobre as crianças. A Ahmatari foram designados pagamentos de pensão alimentícia e raros encontros com os filhos. Essa decisão afetou profundamente o homem. Ele estava convencido de que sua ex-esposa não seria capaz de cuidar adequadamente de 3 crianças. Sua preocupação com o bem-estar delas foi ignorada pelo tribunal. Abalado por isso, Ahmatari deixou a Flórida e se estabeleceu em Rochester, estado de Nova York, para tentar um novo começo. O imigrante determinado logo formou uma nova família e alcançou sucesso profissional. Sua segunda esposa, uma mãe experiente, criou excelentemente seus filhos de um casamento anterior. No entanto, a preocupação com seus próprios filhos não deixava Ahmatari em paz. Os raros encontros com as crianças apenas intensificavam sua inquietação. A cada vez, ele notava sinais cada vez mais preocupantes em sua vida doméstica e comportamento. Apesar dos pagamentos regulares de pensão alimentícia e tentativas de manter contato, ele via que as crianças não estavam recebendo os cuidados necessários. Durante esse período, Patrícia desenvolveu dependência de substâncias proibidas.
Sua casa tornou-se ponto de encontro de pessoas duvidosas. Os relatos das meninas sobre os acontecimentos suscitaram sérias preocupações quanto à sua segurança. A história de Ashmatari estava cheia de amargura e decepções. Ele preocupava-se constantemente com o bem-estar de seus filhos, suspeitando que na casa de sua ex-esposa ocorriam encontros indesejados com pessoas duvidosas. O homem tentou várias vezes obter a custódia total na justiça, mas foi rejeitado a cada vez. Ashmatari estava convencido de que sua origem estrangeira desempenhou um papel decisivo nessas decisões. Muitos compartilhavam seu ponto de vista. Se ele fosse americano nato, as chances de obter a custódia teriam sido significativamente maiores. Patrícia parecia gostar de criar dificuldades para o ex-marido e para as crianças. A vida em comum deles foi difícil desde o início. A preocupação de Ashmatari com as crianças tinha motivos válidos. A dependência de Patrícia levou a frequentes problemas com as autoridades policiais, e as crianças eram deixadas por conta própria. Em seus métodos de educação, faltava o cuidado com as crianças. A mulher podia deixá-las sozinhas por longas horas enquanto passava tempo em bares. Ao retornar para casa em estado alterado, mostrava comportamento agressivo. Palavras grosseiras tornaram-se tão comuns que as crianças pararam de prestar atenção nelas. As manhãs podiam ser particularmente difíceis. Quando Ashmatari tentava discutir isso com sua ex-esposa, ela justificava seu comportamento com a necessidade de disciplina e insinuava a possibilidade de transferir as crianças para uma instituição especial. O homem encontrava-se em uma situação sem saída. Temia que as crianças pudessem acabar no sistema de custódia, onde suas possibilidades de se comunicar com elas seriam limitadas. A filha mais velha, Sayeri, assumiu cedo o papel de mãe para os mais novos. Ela preparava as refeições, cuidava deles, supervisionava os preparativos matinais para na escola. Ela aprendeu a evitar encontros com a mãe, sabendo que estes só trariam feridas emocionais. Nessa época, Patrícia frequentemente passava tempo em diversas reuniões sociais e apartamentos de estranhos, deixando as crianças sozinhas por vários dias. Sayeri, de 8 anos, e Sara, de 6, tornaram-se muito próximas. A mais velha ajudava a mais nova a cuidar do irmão e a manter a casa. As meninas se tornaram tão unidas que até se vestiam de forma idêntica, e muitos as consideravam gêmeas. A vida da família mudou quando Patrícia conheceu Raymond Wake. No início, ele causou uma impressão agradável. Era atencioso com as crianças. Mimava-as com doces e presentes que elas nunca tinham visto antes. Não é de surpreender que os pequenos logo se acostumaram com o amigável visitante. No entanto, por trás da fachada amigável, escondia-se uma pessoa com um passado sombrio. Raymond tinha problemas com a lei. Pequenas infrações, posse de substâncias proibidas e comportamento inadequado. Patrícia não sabia de nada disso, embora Ashmatari tivesse certeza. Mesmo se ela descobrisse a verdade, a ex-esposa não teria rompido o contato. Ela estava feliz que Raymond assumisse o cuidado das crianças e a libertasse de todas as responsabilidades. A negligência da mãe e sua inclinação para o álcool criaram as condições para que a verdadeira natureza de Raymond viesse à tona. O encanto do tio amigável logo foi substituído por inquietação nas crianças. Apesar de sua pouca idade, Sayeri notou sinais perturbadores em seu comportamento. Mesmo na companhia de adultos, Raymond parecia evitar interações com seus pares. Ele procurava qualquer oportunidade para ficar sozinho com as meninas, entrava no banheiro durante o banho delas. Quando passava a noite, podia entrar no quarto das crianças enquanto Sayeri e Sara se preparavam para dormir e ficava parado em silêncio no canto, observando-as. A irmã mais velha notou várias vezes seu olhar perturbador. Ela discutiu isso com Sara, e esta compreendeu do que Sayeri estava falando.
ambas se sentiam desconfortáveis na presença dele. O desejo persistente de Raymond de passar tempo com crianças que não eram suas causava-lhes grande preocupação. O que aconteceu a seguir mudou para sempre a vida da menina mais velha. Raymond manipulou as crianças mais novas para mantê-las em silêncio. Ele era cauteloso e tentava não deixar vestígios. Sayeri guardou tudo em segredo, por medo pelo seu irmão e sua irmã. O homem agia com confiança. Patrícia estava ausente, ou em um estado em que não podia ajudar as crianças. Esta situação durou vários meses, até que Patrícia finalmente se separou de Raymond. O motivo foi seu comportamento inaceitável em relação a ela. Quando ela percebeu com quem havia se envolvido, terminou o relacionamento. Na época, Akhmatari não soube pelo que sua filha havia passado. Sayeri sentiu alívio quando Raymond desapareceu de sua vida, mas como se descobriu, foi cedo demais. Neste período, a mulher passava cada vez mais tempo em locais de entretenimento, deixando as crianças sozinhas por horas. Ela escolhia diversões duvidosas e conhecidos indesejáveis em vez de cuidar de sua família. Em 21 de setembro de 1988, Patrícia foi a mais uma festa, deixando seu conhecido no apartamento. Após algum tempo, ele também saiu e juntou-se a ela no bar. Para Sayeri, de 8 anos, este comportamento de sua mãe já havia se tornado um hábito. Há muito ela tinha assumido o cuidado dos mais novos. À noite, ela preparava o café da manhã escolar para todos, separava as roupas e colocava todos na cama, reservando algumas tarefas para amanhã. Normalmente, ela ajudava seu irmão e sua irmã a se prepararem para a escola, por isso acordava mais cedo e tentava terminar antes do retorno da mãe. Geralmente, Patrícia ainda não estava em casa nesse horário. As crianças tentavam sair cedo para evitar encontros desagradáveis. Mas naquela noite, algo mais perturbador aconteceu. De repente, Sayeri acordou porque sentiu uma presença. Ao abrir os olhos, notou no escuro a silhueta de um adulto. Olhando mais atentamente, reconheceu Raymond. A família morava no térreo, e não era difícil entrar pela porta dos fundos. O ex-conhecido da mãe acordou as meninas, forçou-as a se vestirem e irem até a picape verde de sua mãe, que estava estacionada sob as janelas. Então, ele as levou para uma área arborizada. Raymond disse que as estava levando para sua mãe, que supostamente esperava na casa dele. A mais velha entendeu que isso não era verdade, mas não podia fazer nada e apenas esperava pelo melhor. O carro parou. A perturbada Sayeri olhou fixamente para na escuridão, tentando entender onde estavam. Ela tentou não mostrar medo e enxugou as lágrimas quando Raymond abriu a porta. Ele perguntou se ela havia contado a alguém sobre o segredo deles. Ela balançou a cabeça negativamente, o que agradou Raymond. Ele prometeu novamente que as irmãs logo veriam sua mãe se fossem obedientes. Raymond pegou algo do porta-malas e imobilizou Sarah no banco traseiro. Então, levou Sayeri para longe. A irmã ouviu seus gritos e perguntou o que estava acontecendo, mas a mais velha apenas a acalmou depois, dizendo que logo voltariam para casa. No silêncio noturno da estrada florestal apareceram as luzes de um carro se aproximando. Raymond saiu apressadamente e exigiu que Sayeri voltasse para o banco da frente. Ele insistiu que as irmãs se abaixassem e permanecessem quietas. Logo, um carro parou nas proximidades. Raymond foi até o motorista para falar com ele. Após uma breve conversa, o carro desapareceu na escuridão, levando consigo o vislumbre de esperança. Raymond voltou ao volante e dirigiu o carro para uma parte mais remota da floresta. Lá, abriu a porta do passageiro e forçou Sayeri a suportar sua presença enquanto sua irmã assistia impotente. Sarah só podia chorar, incapaz de mudar qualquer coisa. Ao amanhecer, Raymond finalmente recuou. Ele libertou Sarah e ordenou que ambas saíssem do carro.
Seus testes já duravam várias horas. Raymond levou as irmãs para o interior da floresta, ignorando todas as perguntas delas com completo silêncio. Sayeri sussurrou para sua irmã suas dúvidas sobre o encontro com a mãe. Patrícia realmente não suspeitava de nada enquanto passava seu tempo em mais um bar. A situação tornou-se ainda mais sinistra quando o homem começou a amarrar Sarah. Ele forçou ambas a se ajoelharem e ordenou que rezassem. Em pé atrás delas, ele sacou um objeto afiado e usou violência contra Sayeri. Ela caiu, mas permaneceu consciente. Sentindo suas roupas ficarem molhadas, decidiu ficar quieta, na esperança de evitar outras ações. Sayeri viu quando ele se aproximou de sua irmã. A irmã mais nova tentou se defender, mas amarrada, ela não podia se proteger nem fugir. Sarah sofreu mais do que sua irmã mais velha. Sayeri continuou rezando, fingindo que ele iria embora. Ele passou por cima delas. A irmã mais velha ouviu os passos se afastando. Assim que o som do motor do carro desapareceu na distância, Sayeri se levantou e correu para sua irmã. Ela tentou acordar Sarah, implorando para que acordasse para juntas buscarem ajuda. Quando sua irmã não respondeu, decidiu procurar socorro sozinha, embora em seu íntimo já soubesse. Sua irmã mais nova não estava mais com ela. A irmã mais velha conseguiu, apesar das dores, chegar à estrada na borda da floresta. Consciente da gravidade da situação, esperava encontrar ajuda. Felizmente, o primeiro carro que passou parou. No veículo estava um casal de idosos. Quando viram o estado da jovem, compreenderam imediatamente. Algo terrível havia acontecido. Sayeri ainda conseguiu contar-lhes sobre sua irmã, que também precisava de ajuda. Indicou a direção aproximada na floresta. Depois disso, suas forças a abandonaram. No início da manhã, às 6h30, os idosos chamaram os serviços de emergência. Os paramédicos que chegaram levaram a jovem imediatamente para o centro médico mais próximo. Os especialistas ficaram impressionados com sua incrível força de vontade e resistência. Em momentos críticos, os médicos tiveram que dar o máximo para ajudar a jovem. Lutaram por sua condição 3 vezes inteiras. Foi necessária ajuda médica intensiva. Segundo os médicos, aconteceu um verdadeiro milagre. Vasos importantes permaneceram intactos, a apenas alguns milímetros do local do incidente. Os médicos observaram que, se o ferimento tivesse sido apenas um pouco diferente, os eventos poderiam ter se desenrolado de forma completamente diferente. Nesse caso, a jovem não teria nem mesmo chegado à estrada, pois teria perdido a consciência antes de poder pedir ajuda. Os médicos alertaram sobre um longo caminho de recuperação que exigiria muita força e paciência. Além da atenção física, havia também o trabalho com um psicólogo pela frente. Quando os agentes da lei entraram em contato com a mãe das irmãs, Patrícia, ela ainda estava se recuperando de excessos noturnos. Ela nem sequer havia notado a ausência de suas filhas no apartamento. Assim que Sayeri recuperou a consciência e pôde falar, imediatamente perguntou sobre sua irmã. Neste momento, os representantes da lei já haviam encontrado Sarah. Eles encontraram a irmã mais nova na floresta, no local que Sayeri havia indicado. Infelizmente, ela não precisava mais de ajuda. Tudo aconteceu rápido demais. Sayeri demonstrou uma firmeza incrível e tornou-se uma ajuda importante para essa investigação. Ela estava determinada a cooperar com as autoridades policiais e forneceu-lhes uma descrição detalhada do carro verde de Raymond, bem como do próprio criminoso. No mesmo dia, conseguiram determinar seu paradeiro. O homem estava na casa de seus pais, onde também estava seu carro. Para os investigadores que chegaram, bastou uma olhada pela janela para notar as roupas sujas no interior. Raymond não respondeu às batidas na porta e fingiu que não havia ninguém em casa. No entanto, quando o telefone tocou, ele atendeu.
O atendente de emergência explicou que a casa estava cercada pelas autoridades policiais e seria melhor sair voluntariamente. Reconhecendo a impossibilidade de escapar da situação, ele concordou. O homem não agravou sua situação e saiu com as mãos levantadas. Apesar das provações vividas, Sayeri decidiu firmemente testemunhar no tribunal para restaurar a justiça para sua irmã. Sua determinação impressionou todos os presentes. O tribunal reconheceu que o comportamento da mãe criou uma situação perigosa para as crianças e apoiou a posição de Ahmatari. A ele foi concedida a custódia de ambas as crianças. Após a recuperação e alta do hospital, o pai as levou para Rochester. Lá, ele vivia com sua nova esposa, que recebeu calorosamente as crianças que haviam passado por um período difícil. A família os ajudou a se adaptarem ao novo ambiente. A casa tornou-se mais animada, pois a madrasta tinha seus próprios filhos. O irmão e a irmã finalmente encontraram um porto seguro e o cuidado de seus familiares. Raymond negou seu envolvimento no incidente, mas buscas na casa e no carro revelaram muitas provas importantes. Particularmente significativo foi o testemunho de Sayeri, que conseguiu superar o ocorrido. Os investigadores precisaram de tempo para formular uma posição convincente de acusação perante o tribunal. As audiências começaram em meados de 1989. Até esse momento, Raymond não havia admitido as ofensas que lhe eram imputadas. Segundo a versão do acusado, alguém havia pego seu carro sem permissão naquela noite. Ele próprio supostamente passou o tempo em casa com diversões duvidosas e não notou nada. Os investigadores estavam convencidos da inverossimilhança de suas declarações. De acordo com a acusação, ele invadiu o apartamento de sua ex-parceira tarde da noite com um pé de cabra. Depois disso, levou 2 irmãs para uma área florestal. Após algum tempo, a irmã mais velha ajudou os investigadores apesar de sua pouca idade. Ela mostrou incrível firmeza quando veio da casa de seu pai em Rochester para a Flórida para testemunhar. Raymond tentou influenciá-la durante as audiências, olhando-a com expressão ameaçadora, mas ela não cedeu à pressão e relatou em detalhes os eventos daquela noite. Graças ao seu testemunho, foi possível encontrar uma importante peça de evidência a 150 metros de distância da estrada que atravessava a área florestal. No local, foram encontrados vestígios indicando que Sarah havia estado ali. Nas proximidades, descobriram marcas de pneus que correspondiam ao perfil dos pneus do veículo de Raymond. Os investigadores também encontraram pedaços de tecido com vestígios biológicos, que mais tarde se revelaram partes das roupas do carro do acusado. Ahmatari sofreu intensamente com o que aconteceu com suas filhas. Ele aguardava impacientemente a sentença e esperava por uma decisão justa. Patrícia, por outro lado, mostrou uma surpreendente indiferença em relação ao processo e preferiu afogar sua tristeza em companhia. O acusado negou obstinadamente seu envolvimento, pois compreendia a gravidade das acusações. Ele manteve a versão de um roubo de carro e descreveu as evidências como plantadas. Quando essa linha de defesa não funcionou, começou a alegar que a polícia violou a lei ao prendê-lo sem mandado. O tribunal rejeitou essas objeções. Mesmo sem as evidências encontradas após a prisão, havia motivos substanciais para deter o suspeito. A acusação agiu com confiança desde o início. O advogado parecia não duvidar do envolvimento de seu cliente, razão pela qual se concentrou na redução da pena. O júri considerou Raymond culpado de todas as acusações. Seguiu-se uma série de recursos e manobras jurídicas que atrasaram a execução da sentença. Ele continuou mostrando agressividade em relação a Sayeri, enviando cartas intimidadoras e acusando-a de mentir. Mas agora ela vivia em segurança com seu pai e sua madrasta. Após muitas provações, Ahmatari finalmente conseguiu criar um lar tranquilo e seguro para as crianças,
onde elas experimentaram verdadeiro cuidado pela primeira vez. Quando parecia que a vida começava a se normalizar, Patrícia interferiu novamente em seu destino. Apesar de seu comportamento anterior, ela apresentou um pedido para a restauração de seus direitos parentais. Este foi o início de exaustivas audiências judiciais. Akhmatari fez todos os esforços para proteger as crianças de encontros com aquela que havia causado tanto sofrimento a elas. As próprias crianças se recusavam a ver sua mãe, incapazes de perdoá-la pelo que aconteceu com Sarah. Mas o sistema jurídico ficou do lado de Patrícia e obrigou as crianças a passar parte das férias com ela. Infelizmente, os sentimentos maternos não despertaram nessa mulher. Ela continuava a abusar de substâncias proibidas e descarregava sua raiva nas crianças. Logo nas primeiras férias, após mais um ataque de agressão descontrolada, ela deixou nelas as consequências de suas ações. Akhmatari estava impotente diante do sistema. A lei lhe atava as mãos e Patrícia impedia qualquer tentativa de ajudar as crianças. As autoridades policiais ignoravam os sinais de alerta. Os serviços sociais pareciam fechar os olhos para o que estava acontecendo. À medida que cresciam, Sayeri e Arash imploravam ao pai que não os enviasse para a Flórida. Finalmente, eles cortaram completamente o contato com a mãe. Mas Patrícia não desistiu de suas tentativas de recuperar as crianças e usou todas as brechas legais para isso. Akhmatari teve que recorrer ao Tribunal de Nova York para obter a custódia total. No entanto, pela lei, ele não podia proibir completamente o contato com a mãe. O tribunal na Flórida insistia que a restrição dos direitos de Patrícia era apenas temporária. Apesar de toda a história de tratamento irresponsável das crianças, o juiz considerou que apenas Raymond era responsável pelo que aconteceu com Sarah e Sayeri. Isso levou a uma grande campanha pública pela revisão da decisão em favor de Akhmatari. E embora as crianças continuassem se recusando a ver Patrícia, somente o apoio da comunidade local ajudou a fazer o caso avançar. Várias manifestações públicas foram realizadas, exigindo a custódia total para o pai. A longa luta foi coroada de sucesso. Patrícia retirou seu processo, já que Sayeri logo completaria 18 anos e não poderia mais ser forçada a retornar à Flórida. Pelo filho, a mãe também não lutou mais. Ou havia perdido o interesse ou estava cansada dos processos judiciais. Akhmatari acreditava que a atitude tendenciosa do sistema estava relacionada à sua origem, mas estava feliz que os anos de esforço não foram em vão. Após a escola, Sayeri começou a estudar e escolheu direito penal. Os eventos na floresta determinaram sua vocação: ajudar os outros. Ela começou a trabalhar no Centro Nacional para Pessoas Desaparecidas e participou de projetos de proteção infantil. Mais tarde, tornou-se policial no estado de Nova York. Em 2004, veio a notícia de que Raymond havia falecido na prisão devido a uma doença grave. Ele passou mais de 15 anos na prisão, apresentando recursos intermináveis e tentando escapar da pena máxima. Até o último dia, permaneceu a mesma pessoa que todos que o conheciam lembravam. Em vez de arrependimento ou confissão, enviou a Sayeri uma última carta cheia de escárnio. Nessa mensagem, ele descreveu sarcasticamente os eventos daquela noite na floresta. Mas a jovem encarou isso como uma oportunidade para se fortalecer interiormente. Ela testemunhou o desaparecimento para sempre de sua irmã mais nova. Sofreu ferimentos graves que deveriam ter sido fatais, mas ainda assim sobreviveu àquela noite terrível. Felizmente, nem mesmo a mãe de Patrícia conseguiu obscurecer sua infância. Raymond não pôde quebrar seu espírito. Apesar de todas as provações, ela cresceu e se tornou uma pessoa que permaneceu fiel aos princípios de honra e justiça. Na última mensagem de Raymond, ela viu apenas a amargura da derrota. Ele não conseguiu quebrá-la. Sayeri mostrou uma resiliência surpreendente após tudo o que passou. Em 2010, ela uniu sua vida à de seu amigo Kelly.
Eles tiveram um filho, Noé. Até 2016, ela foi promovida a investigadora em Nova York. A história só se tornou pública em 2022, quando ela a compartilhou durante um evento memorial. Nessa época, Sayeri havia passado mais de 10 anos no serviço de aplicação da lei. Segundo suas palavras, ela fez isso em memória de sua irmã Sarah, a quem o destino determinou um caminho diferente. Durante toda a sua carreira, Sayeri dedicou atenção especial à proteção contra agressões indesejadas. Naqueles anos, Raymond já havia cometido atos semelhantes e poderia ter sido isolado, mas as autoridades não tinham um sistema para monitorar tais pessoas. Embora Sayeri acredite que, dado o comportamento irresponsável de sua mãe, isso dificilmente teria ajudado a proteger ela e sua irmã. Ela frequentemente falava para grupos que ajudam crianças de famílias em situações difíceis, compartilhando suas experiências sobre como superar provações severas enquanto mantém a fé em si mesma e nas pessoas.